Olá pessoal, boa noite. O que a gente pode fazer para melhorar o nosso controle da glicemia? Meu nome é Roberto Doro, eu sou profissional de educação física, especialista na prescrição e no acompanhamento do exercício físico para quem tem diabetes, e eu ajudo quem tem diabetes a ficar mais tempo com a glicemia no alvo e ter uma hemoglobina glicada menor do que 7%. Seja aí muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à Live D20, onde aos domingos a gente conversa sobre medicamentos, alimentação e o exercício físico no tratamento de quem tem diabetes. Hoje eu resolvi falar justamente o que a gente pode fazer para melhorar aí o controle da nossa glicemia. Porque hoje é domingo de Páscoa, a gente sabe que na Páscoa a gente tem sim muita alteração, quer dizer, muita tentação perto da gente, né? Comida, a questão relacionada a chocolate, né? Que é o mais... Eu sou um viciado em chocolate, então a gente tem diabetes, tem que ficar realmente muito atento a essas situações. E claro, surge aí a necessidade de quais os recursos que a gente tem para controlar um pouco mais aí o nosso diabetes. Então, o detalhe a primeira coisa que a gente precisa entender, o tratamento de quem tem diabetes, ele vai sim acontecer através de 3 pilares, né? Os pilares para o tratamento são o uso de medicamentos, a alimentação e o exercício físico. Então, dentro desses 3 pilares, o que a gente pode fazer para tentar cada vez mais ter um melhor controle glicêmico? E aí vem uma outra pergunta, né? O que é uma glicemia boa? Eu vejo muito nos grupos que eu participo de pessoas com diabetes, o pessoal acorda lá de manhã, coloca lá, olha, acordei com 118, isso é bom? Minha glicemia está 140, isso é bom? Então o que a gente, como portador de diabetes, a gente precisa entender? O que é, para quem tem diabetes, uma glicemia boa? A referência que a gente tem do nosso tratamento, quer dizer, como é que você sabe que o seu tratamento do diabetes está sendo eficiente ou não? Exatamente pelo valor de um exame que é chamado de hemoglobina glicada. E o exame de hemoglobina glicada, o que ele mostra pra gente? Um ponto percentual. Quer dizer, ele mostra lá em um período de tempo, normalmente relacionado a 3 meses, né? Para trás daquele momento que você fez ali a amostra de sangue para fazer o exame, quanto a hemoglobina, que é uma massa que a gente tem no corpo para levar oxigênio, remover CO2, transportar também o mineral ferro, ela se ligou à glicose. E através disso, dessa ligação da glicose na primeira camada da hemoglobina, se consegue estimular um ponto percentual que tem uma relação direta com o quanto de açúcar teve, mais ou menos em média, naquele período circulando no sangue da pessoa que tem diabetes. Então, o que é referência hoje? Valores menores do que 7% de glicosilação. E o que isso representa em termos de glicemia? Quer dizer, aquele valor que eu meço lá quando eu acordo ou antes das refeições, 2 horas depois da refeição. 7% de hemoglobina glicada, ele representa uma média de valor da glicemia de 154 miligramas por decilitro. Então essa é a nossa referência. Se você tem dúvida, como portador de diabetes, poxa, a minha glicemia está boa? Se toda vez que você medir ela estiver abaixo de 154, ela está ótima. Ela está muito boa. Claro que, para quem não tem diabetes, a glicemia ela fica variando. Uma hora um pouco mais alta, um pouco mais baixa, dentro de um padrão. Sempre um valor menor do que 140 miligramas por decilitro. E para a gente que tem diabetes, não tem limite, né? Superior. Então uma hora você mede, está 100 e pouquinho, porque você mede está 200. Então é isso que a gente tem que controlar. Controlar de que maneira? A minha meta, qual que é o meu objetivo? Ficar com o valor médio de glicemia em torno de 154. Então se é média, quer dizer que em algum momento vai estar acima de 154 e em algum momento abaixo de 154. Mas como é que eu consigo isso? Exatamente seguindo o que é valor fisiológico, que a gente chama de glicemia no alvo. O que é glicemia no alvo? É você ter glicemias nunca menores do que 70 miligramas por decilitro e nunca maiores do que 180. Se você consegue ficar dentro dessa zona de valor mínimo e máximo dos valores de glicemia, a chance de você conseguir ter uma média de 154 ela é muito maior, ou abaixo de 154. Isso é perfeito para gente que tem diabetes. Então, automaticamente, o que vai acontecer com a gente? A gente precisa
sempre que vai medir a glicemia, ter como objetivo primário não deixar que o valor, principalmente depois que a gente se alimenta, fique maior do que 180 mg por decilitro. Dessa maneira, você vai conseguir fazer com que a sua glicemia, ao longo do tempo, você consiga aí ter valores mais dentro do que é recomendado e, consequentemente, ter aí um bom controle do diabetes. Mas aí você pode estar se perguntando, mas pô, o que eu faço para conseguir ter esses valores? Primeiro, conhecimento, que é o que eu falo sempre para vocês. Conhecimento salva. Por que ele salva? Quanto mais a gente com diabetes conseguir ficar dentro desses valores, abaixo de 180 e acima de 70, quanto mais tempo a gente conseguir ficar nesses valores, certamente a gente vai diminuir a possibilidade de, ao longo do tempo, aparecer aí alguma complicação crônica do diabetes. E a complicação crônica ela tem a ver normalmente com o quê? Com um baixo controle da glicemia. Então ficou com a glicemia alta durante muito tempo, daqui a pouco baixa e alta. Essa loucura toda acaba prejudicando alguns órgãos, principalmente os olhos, os rins, que são onde a gente tem maior quantidade de vasos menorzinhos ali, e ao longo do tempo também a parte, principalmente aí das terminações nervosas do nosso corpo. Então começa a ter problema nos nervos. Por que muitas vezes a gente conversa com pessoas que têm diabetes, e a pessoa fala assim, principalmente quem tem diabetes tipo 2, há um período já maior, fala, nossa, eu tenho um monte de dor na perna, eu sinto a perna pesada, eu não me sinto bem. Quando você vai conversar, mas você está conseguindo manter sua glicemia controlada? Não, é sempre acima de 300. Então, nessa situação, o que acontece? Tem um baixo controle do metabolismo, tem uma diabetes que não está bem tratada e, claro, toda vez que o nosso corpo está lotado de açúcar circulando lá no sangue, ele está prejudicando também alguns órgãos. E a parte das terminações nervosas também, ela acaba sendo afetada. E muitas vezes a gente melhora isso como? Pelo simples fato de começar através dos 3 pilares aí que eu falei, do medicamento, da alimentação e do exercício, conseguir manter mais tempo a glicemia dentro do alvo, abaixo de 180. Isso já diminui bastante esses desconfortos. Comumente eu convivo com isso, né? Que eu tenho aí a mentoria, né, diabetes, você no controle, que é onde eu passo orientações mesmo para a pessoa que tem diabetes. Eu pego muitas pessoas, atendo muitas pessoas nessas condições. E com as orientações adequadas em relação a ele entender o medicamento que ele está usando, como ele vai se alimentar, e o exercício físico também ajudando nesse mecanismo todo de ação, certamente a gente consegue fazer com que a glicemia fique melhor controlada e, consequentemente, a pessoa tem menos desconforto. Isso é uma coisa extremamente importante. Diminuir os desconfortos que as complicações crônicas trazem para a gente. A retinopatia diabética, quando ela não tratada, ela pode levar à cegueira. Então olha o risco que você tem de perder a sua visão. Pode levar a amputações. Então são situações que dá para a gente controlar? Dá. Com o quê? Com conhecimento. Primeiro conhecimento que a gente tem que ter e colocar em prática. Você, como pessoa com diabetes, você sabe como o medicamento que você usa para o tratamento de diabetes funciona? A maioria das pessoas com diabetes não sabem. Não sabe como é o medicamento que eu tomo agora, ele já está fazendo efeito? Ou ele vai fazer efeito daqui 1, 2 horas, 3 horas só que ele vai começar a fazer efeito? A hora que ele fizer efeito, que efeito que ele faz no meu organismo? Ele faz o pâncreas produzir mais insulina? Ele faz o fígado diminuir a formação de glicose? Ele sensibiliza o receptor de insulina lá para a insulina se ligar mais fácil no tecido muscular? Ele inibe a liberação de estruturas, né, que normalmente vão trabalhar aí, de enzimas, né, que normalmente vão trabalhar para poder fazer o pâncreas aumentar a produção de insulina depois que a gente come? De que maneira que esse medicamento que eu estou usando, ele vai agir no meu corpo? Esse é o primeiro detalhe que a gente precisa saber. Que você conhecendo o medicamento, ou mesmo a insulina que você usa, eu tenho diabetes tipo 1 há muito tempo. Então, você conhecendo a insulina, eu estou usando uma insulina rápida, então eu sei que eu aplico a insulina agora, ela vai começar a fazer efeito daqui uns 15 minutos, que ela vai chegar no meu sangue. Ela vai ter um efeito máximo de ação entre 1 e 2 horas. Então você sabe o medicamento que você está usando, a insulina que você está usando, em que momento que ela vai estar fazendo o efeito. Então, dessa maneira, isso aumenta as chances de você ter um controle melhor da sua glicemia. Outra situação que é muito impactante para o nosso tratamento como portador de diabetes, que é exatamente a nossa alimentação.
Então, hoje, inclusive, eu postei um vídeo, né, tá disponível aqui no Instagram, no YouTube, no Facebook, onde eu coloquei lá, quem tem diabetes pode comer chocolate, onde eu explico para vocês como é que você faz a contagem, né, da quantidade de carboidrato que você está comendo e como você prevê o quanto vai aumentar aquilo no seu sangue. Muitas vezes eu vejo as pessoas postarem nas redes sociais, quem tem diabetes, falam, nossa, diabetes é uma doença horrível, a gente não pode comer nada. Não é que não pode comer nada, nós precisamos ter conhecimento do que a gente come e o quanto isso vai aumentar o nosso açúcar no sangue. E o que é mais importante, como é que está a minha glicemia na hora que eu vou comer? Porque a nossa glicemia varia. Por isso a importância de você, eu vou comer um alimento que eu sei que tem ali um pouco mais de carboidrato, que vai aumentar um pouco mais de açúcar no meu sangue, o que eu faço? Eu meço a glicemia antes de comer. Ah, tá 100, 120, tudo bem, eu posso comer uma quantidade ali pequena que vai aumentar um pouco a glicemia e não vai superar 180. Agora, se eu já estou com 170 ou 200 de glicemia, você vai ainda comer um alimento que você sabe que vai aumentar a sua glicemia? Então não faz sentido. Mas por que isso acontece? Porque normalmente falta conhecimento. Falta nós termos cuidado com nós mesmos. Falta saber como o medicamento que eu uso ele vai trabalhar em prol do meu corpo, em prol do meu tratamento, para que eu tenha uma glicemia melhor. Fora essa questão da alimentação, a alimentação envolve também muitos chás. Chás feitos com vários tipos de folhas, com sementes, O chá vai funcionar? Muitos deles funcionam sim. Hoje a gente tem vários estudos mostrando, principalmente pata de vaca, né? O chá de pata de vaca, que eu, quando criança, eu tomei chá de pata de vaca. E comecei a fazer hipoglicemia. Naquela época nem estudo nenhum tinha a respeito desse tipo de chá. Só que o que aconteceu? Naquela época a gente tinha pouquíssimo conhecimento. Então, quando eu comecei a fazer hipoglicemia, quer dizer, não foi feito ajuste na minha insulina. Se diminuiu a resistência da insulina, tem que ajustar a dosagem da insulina novamente. Isso não foi feito. Então, na época, o que aconteceu? Minha mãe falou, eu vou parar de dar esse chá para esse menino que está fazendo ele passar mal. Mas então, o que acontece? Quando você, na sua alimentação, muitas vezes, colocar algum tipo de chá que você sabe que tem, né, que tem um efeito positivo, ou mesmo o pessoal fala de tomar água com alho, tem várias coisas que a gente sabe que, se você for dar uma estudada nesses tipos de alimento, você vai saber que eles sim diminuem a resistência à ação da insulina. E o que isso indica para quem tem, principalmente diabetes tipo 2, que tem resistência à ação da insulina? Você vai precisar de, talvez, menos medicamento, ou se usa insulina, uma quantidade menor de insulina, para ter um melhor controle do diabetes. Isso ajuda. Só que uma coisa que tem que ficar bem clara, nenhum tipo de chá, de nada que você utilizar, ele vai substituir o seu medicamento. Isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. Ah, eu tenho diabetes. Diabetes é para a vida inteira e você vai tratar com remédio, com alimentação, controle alimentar e com exercício físico. Não tem outro jeito. O exercício físico, ele vai sim ajudar muito no nosso tratamento. Porque com o exercício físico, a gente consegue tirar açúcar do sangue sem precisar de insulina. Então não importa se você tem diabetes e está tomando antidiabético oral, toma lá um comprimido, ou você aplica insulina, durante o exercício não vai precisar disso. Porque o corpo busca uma situação de equilíbrio sozinho. Você começa a mexer os seus músculos, o músculo vai gastando a reserva que ele tem de açúcar lá dentro do músculo, ele começa a captar a glicose que está no sangue, quer dizer, ele pega aquele açúcar que está no sangue, sem precisar de insulina para isso acontecer durante o exercício. Então o exercício é um baita de um remédio para quem tem diabetes. Eu tenho o hábito de sempre falar, exercício é tudo de bom para quem tem diabetes, e realmente é verdade. Porque o nosso foco inicial qual é? Se eu fizer o exercício, vai ajudar eu controlar melhor o meu diabetes? Sem dúvida alguma vai ajudar. Só que existem fatores secundários do exercício, e que vão ajudar muito na sua saúde como um todo. Quer ver uma coisa? Se você fizer exercício hoje, o que vai acontecer? Se você fizer numa intensidade adequada, o nosso sistema ele libera hormônios que normalmente vão te trazer bem-estar. Muitas pessoas estão extremamente nervosas, estão ansiosas, estão com medo. E você fazendo exercício, o corpo vai liberar hormônios que normalmente vão te deixar mais calmos. Isso é maravilhoso, porque qual é o grande problema? Muitas pessoas falam, meu diabetes é emocional. Não.
O diabetes ele não é emocional. Qualquer pessoa que ficar nervosa, ficar ansiosa, tomar um susto, o corpo libera um monte de hormônio que não deixa a insulina fazer efeito. Quem não tem diabetes, o sistema pensa assim, tem um monte de hormônio lá que está atrapalhando a insulina, eu produzo mais insulina. E aí controla a glicemia. Agora, quem tem diabetes, senta na graxa, né? A gente sabe bem o que é isso. Porque qual o detalhe? Você consome ali o alimento, fica nervoso, não deixa a insulina fazer efeito por conta desses hormônios que são liberados e você fica hiperglicêmico. Vai resolver? Não, só vai estrupiar mais. Então o detalhe faz o exercício, isso primeiro já vai te ajudar na parte da sua ansiedade, já vai diminuir a ansiedade, isso é perfeito. Fora isso, o sangue precisa circular por todo o nosso corpo quando a gente faz exercício. O coração precisa trabalhar mais, e isso ajuda muito a controlar a pressão arterial. Então quem tem hipertensão e fica só no remédio, parado, sem fazer nada, está perdendo tempo. Porque você tem o diabetes e tem hipertensão. Se você fizer exercício, no pós-exercício, depois que a gente faz o exercício, geralmente você tende a diminuir um pouco a sua pressão arterial. Então isso é extremamente bom pra gente. Tem muitas pessoas que têm diabetes, principalmente diabetes tipo 2, e tem lá esteatose hepática, tem lá um monte de gordura no fígado. E quando a gente faz mais exercício, o corpo vai utilizando, de alguma maneira vai usar essa gordura como fonte de energia. Isso melhora a sua situação do quadro geral seu de saúde. Outra situação que a gente vem vendo, né, atualmente, nessa situação que a gente está vivendo, de todo mundo em casa, se movimenta pouco, come muito, está ganhando peso, ao mesmo tempo que está perdendo músculo. Isso é horrível para a saúde da gente. Então quando a gente faz o exercício, a gente também melhora, a gente faz pelo menos uma manutenção da nossa estrutura muscular. E isso, claro, te dá autonomia, faz você se manter mais equilibrado, mais forte. Isso é maravilhoso pra gente. E não custa nada. A gente se mexer não custa nada. Hoje a gente tem aí muitos canais pela internet, mesmo que te ensinam a fazer exercício, a se mexer. Específicos sobre diabetes a gente não tem. Mas eu já estou trabalhando nisso. Em breve a gente vai ter. Mas de qualquer maneira, qual o detalhe? Você com o exercício, você consegue sim melhorar bastante a sua glicemia. E num tempo aonde remédio nenhum, nem alimento nenhum vai conseguir fazer. Porque quando você toma um medicamento, aplica insulina, você vai ter que esperar 1, 2 horas até fazer efeito. Com o exercício, 30 minutos de exercício, você diminui pra caramba a sua glicemia. Isso eu vivo postando aqui pra vocês. É só você me acompanhar, principalmente aqui no Instagram, nos stories do Instagram, eu vivo postando isso. 30 minutos de exercício, o quanto diminui a glicemia. Então, quer dizer, o exercício é barato, você se mexer é barato, é fácil. Muitas pessoas têm dúvida. Fala, poxa, mas eu não sei o que fazer. Primeiro, quando você era criança, certamente em algum momento você brincou na sua vida. Tenta lembrar o que você gostava de fazer. E adapta, claro, para a sua situação atual. Essa é a primeira coisa, a gente tem que buscar algo que a gente goste de fazer. Isso vai ajudar muito no controle. Então assim, controle do diabetes, ele é feito, eu não posso comer nada. Você não pode comer nada porque você não está fazendo exercício e talvez a quantidade de medicamento que você está tomando não está sendo suficiente. Então a gente tem a impressão de que não pode comer nada. Se a gente não puder comer nada, a gente não tem energia. Se a gente não tem energia, você não vive. Então a gente tem que buscar um equilíbrio nessa situação. O medicamento, a alimentação, o controle alimentar e o exercício, eles vão se unir para garantir com que a gente consiga ter um melhor controle glicêmico. Então, para responder a pergunta que me foi feita há algum tempo, o que a gente pode fazer para ter um melhor controle glicêmico? Entender o medicamento, não deixar de tomar o medicamento, aplicar insulina no horário e nas quantidades que foram prescritas pelo médico, controlar a nossa alimentação com uma maior ou uma menor flexibilidade. E aonde está essa flexibilidade? No valor da minha glicemia. Não adianta eu com diabetes medir a glicemia só de manhã e depois não saber mais o que aconteceu o resto do dia. Mas de manhã acordei com 112, estava ótimo. Estava naquele momento. E depois que você tomou café da manhã, o que aconteceu com a sua glicemia? Ela foi para 200? E na hora do almoço, que você estava com 240, ela foi para quanto? E à noite? Quanto estava quando você foi dormir? Então não adianta tratar o diabetes dessa maneira. Então você vai se alimentar, mede a glicemia. Quem tem diabetes tipo 2, em alguns momentos, não precisa ficar medindo a glicemia também toda hora.
mas vai monitorando o que você está comendo em alguns momentos, como é que está o seu tratamento, mede de manhã, mede 1 hora ali antes de você comer, antes do almoço, antes da janta, escolhe uma refeição e faz a medida. 2 horas depois que você comeu, mede de novo para ver se ficou muito alto ou está mais dentro do padrão de normalidade. E assim você vai adaptando. E quando você não sabe exatamente o que comer, o que você vai fazer? Medir mais vezes. Você olha a quantidade de carboidrato que tem no alimento, mede a glicemia. Tá 120, tá bom, então dá para você comer ali umas 15, 20 gramas de carboidrato, que vai ficar em torno de 180. Agora, se já tá 180, o que você vai fazer? Come proteína, come salada, come legumes, que se tiver carboidrato, então uma quantidade muito pequena de carboidrato. Então, dessa maneira, vai fazer com que o medicamento, junto lá com o exercício, ajude a diminuir a glicemia. E na hora que você tiver um valor melhor de glicemia, você come um pouquinho mais de alimento que você gosta de comer, um pedacinho de pão, um pouquinho de arroz, um pouco de feijão, alimentos, macarrão, muitas vezes as pessoas gostam de comer. Não pode comer? Pode, mas numa quantidade adequada de acordo com a sua glicemia. Então é assim que a gente consegue ter um melhor controle do diabetes. Eu vou ficando por aqui, né? Então muito obrigado a você que me acompanhou até agora. E lembre-se que a informação salva. E a gente se encontra então no próximo domingo na Live D20. Tenham aí uma ótima semana e um grande abraço. Até mais!